Ora, muito bem, pessoal. Então, bem-vindos a mais este vídeo. Hoje estaremos aqui a falar sobre as teorias neurocientíficas que irão embasar os nossos trabalhos. Iremos versar não somente em termos epistemológicos, mas também como estas teorias se constituem nesta busca de uma explicação de como é, em essência, a experiência humana em termos de uma psicologia voltada aos estudos de uma singularidade. Inicialmente, nós teríamos então, nessa ciência de uma singularidade, a psicologia voltada aos estudos da consciência e aos estudos da realidade a partir de uma epistemologia mais integralista. Ela teria então que ter aí uma perspectiva transdisciplinar com outras disciplinas, buscando campos, intersecções, interlocuções, buscando compor esta realidade de uma forma contínua, respeitando este movimento total do qual se constitui a realidade. É importante aqui fazer um disclaimer, não é, pessoal? Frisar um aspecto importante de que nesta epistemologia de uma realidade total, isto não trata-se necessariamente de um monismo. O que é que seria o monismo? É esta explicação de uma realidade total que transcende a tudo e a todos. Nós temos a compreensão primordial de que há um observador criador. Isto, pessoal, é para mim hoje um fato, para mim hoje uma verdade. Nós não conseguimos alcançar porque este observador criador, ele criou o próprio espaço-tempo. Então ele se encontra fora do espaço-tempo, mas ele sustenta, ele dá suporte ao nível implicado da realidade, o nível quântico, e nós temos uma ligação com esta totalidade também, com esta consciencialidade que suporta todo o nível quântico e que, por sua vez, também sustenta a própria realidade no nível material e nos seus aspectos concretos. Então, ora, essa experiência humana, como se trata de uma experiência implicada em um ordenamento explicado, como buscamos já elucidar com a teoria do David Bohm, nós estamos falando, então, prioritariamente, de uma experiência humana que tem aí não só o aspecto singular de ser uma experiência total, não é? Neste movimento próprio que é a realidade, mas uma experiência que nós não podemos subdividir para melhor compreendê-la. Então, é esta busca de uma explicação a partir destes ordenamentos que nós vamos aí inserir, não é? Enxertar teorias neurocientíficas que já são existentes hoje, já são comprovadamente científicas, são teorias que têm o suporte de um conhecimento em que nós podemos confiar nesta busca da verdade. Ora, a primeira grande teoria seria também do físico David Bohm, do pensamento enquanto um sistema. Esclarecendo o que é que consiste o pensamento enquanto um sistema. Ora, o pensamento, pessoal, ele é produto do funcionamento cerebral, tanto nos seus aspectos neurobiológicos, neuroquímicos, tendo aí como resultante um funcionamento cognitivo, um funcionamento psicofisiológico,
não só nos seus aspectos diretos, mas também os aspectos metacognitivos. Ora, e o pensamento, ele é aquilo que engloba a tudo isso. Ele é resultante deste funcionamento. Se formos pensar em um termo, digamos, figurado, de uma analogia que possa nos aproximar do melhor entendimento, o pensamento ele é o software e o nosso corpo ele é o próprio hardware. Ora, então o pensamento ele funciona de uma forma total em nosso corpo. Ele é mais específico em termos desta produção a partir dos neurônios, não é? Porque nós podemos perceber o pensamento, mas o pensamento ele busca, digamos, nos mostrar a partir de todo o funcionamento do corpo aquilo que nos aparece também em outras instâncias que seriam mais, digamos, elementares, não necessariamente profundas. Por exemplo, instâncias mais elementares são em termos dos nossos próprios instintos. Esses instintos, eles nunca nos aparecem de uma forma totalmente clara, porque eles tratam de uma energia também que não constitui-se de uma forma muito complexa. Então, por isso que essas energias, elas são convertidas de um modo através tanto dos nossos afetos, né, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, quanto também das nossas vontades. O pensamento ele nos mostra isso, então, de uma forma já totalmente conjugada com o aspecto também de como podemos perceber esses impulsos. As emoções, elas são dos aspectos mais básicos. Existe o medo e existe a raiva. O sentimento, ele já é um afeto conjugado a uma forma em que você busca racionalizar estas emoções. Então existe aí a complexidade própria da experiência humana. O medo e a raiva são apenas impulsos em que temos ali das nossas bases biológicas mais elementares para lutar ou fugir. A ansiedade já é um desdobramento mais complexo. É um desdobramento que envolve estes impulsos mais básicos de forma muito potente, de forma muito visceral ali, muito evidenciada, mas também existem afetos e existem ali conteúdos, não é, do próprio pensamento que já vão ali se conjugando com esses impulsos. E tudo o mais acontece desta forma. O pensamento, então, ele é esse software, um software bastante sofisticado, que nos permite perceber o nosso próprio corpo e perceber a própria realidade através da sensorialidade deste corpo. É aí onde o pensamento ele se conjuga à própria experiência empírica, não é? As sensações que temos no nosso corpo, elas nos são traduzidas. Só que nós temos extrema dificuldade hoje, pelo modo como o nosso pensamento é condicionado, e o nosso pensamento ele condiciona-se da mesma forma que a nossa estrutura biológica, isto também está comprovado não só desde Pavlov, mas pela teoria behaviorista, seja do Watson, sejam daqueles que o precedeu, não é? Os que vieram após também o Watson, seja através do próprio Skinner, não é? Isto está muito bem comprovado. A nossa estrutura biológica, ela sofre condicionamentos na nossa interação com os outros e com a realidade e seus aspectos materiais. O condicionamento que o pensamento sofre é dessa mesma estrutura sensorial nervosa, já que o pensamento ele circula no corpo
através dos impulsos elétricos, através desses impulsos que vão percorrer a nossa estrutura nervosa. Ora, só que o pensamento, ele não é na ordem prática da mesma ordem de funcionamento mecânica e funcionalista que a modernidade nos coloca. O pensamento, ele é um holomovimento. Ele é constitutivo da realidade. É naquele aspecto de que nós observamos a realidade enquanto singularidades através do nosso corpo. Ou seja, nós damos conformidade a esta realidade ao mesmo tempo que a estrutura sensorial nervosa do nosso corpo a capta. Então nós a captamos ao mesmo tempo que a projetamos e a conformamos. Mas a realidade, ela é já sustentada por si, e essa conformidade é como se nós dessemos ali a conformidade porque a forma já está posta. Quando eu vejo uma pedra, é porque a forma pedra, ela já está ali criada, ela já está programada. E quando eu dou conformidade, é o reconhecimento desta forma. Eu dou conformidade a esta pedra já na sua coesão material, de como ela se desdobra e como ali os átomos estão conjugados para que ela tenha uma certa coerência neste ordenamento explicado. Ora, anterior ao pensamento, então, nós poderíamos conjugar já a teoria neurocientífica chamada da teoria OR, que é do Stuart Hameroff, um anestesiologista americano, e também o Sir Roger Penrose, que é um físico que ganhou o Prêmio Nobel em 2020. E eles têm uma teoria sobre como a consciência se desdobra do nível quântico para a realidade material. Isto é primariamente realizado na estrutura do nosso cérebro. No interior dos neurônios, em um nível muito pequeno da realidade, existem lá microtúbulos. Os microtúbulos não são estruturas típicas dos neurônios. Há em todas as células do nosso corpo esse tipo de estrutura, mas é uma estrutura que há em maior quantidade, em maior densidade nos neurônios. Esta estrutura, o microtúbulo, é um túbulo realmente de um tamanho muito ínfimo. E no interior dessas estruturas ínfimas tubulares, ocorre ali um fenômeno que é o fenômeno do colapsamento da função de onda. A função de onda, pessoal, é um conceito físico, físico quântico, que do nível de realidade, das possibilidades enquanto onda, não é? Todas as possibilidades que são possíveis ao elétron no movimento da sua particularização, quando esse elétron ele vai se desdobrar então ao nível material da realidade, ele só pode particularizar-se em uma possibilidade de todas as outras que são possíveis. Isto é a função de onda colapsando em uma possibilidade. O Stuart Hameroff contactou o Roger Penrose justamente para ele auxiliá-lo, fazer uma parceria, ajudá-lo no aspecto de como esse fenômeno acontece em termos físicos. O Penrose vai ajudá-lo, inclusive no cálculo matemático, mas, entretanto, o Penrose é um ferrenho crítico da noção de observador da física, principalmente o observador inteligente. Há certas correntes na física que dizem que o colapsamento da função de onda é em observação de uma consciência ou de um observador inteligente
e que esse fenômeno desse colapsamento é justamente quando há essa medição, ou seja, quando há esta observação do fenômeno em si. O Penrose diz que, na realidade, o que acontece é que o colapsamento da função de onda é um colapsamento que acontece a partir de um determinado tempo e a partir também de um determinado nível de coerência que a própria realidade já é programada em si mesma para suportar. Então, este colapsamento ele ocorre primariamente após um período de tempo muito curto em que há um nível de coerência em que essa onda ela pode ainda se sustentar e depois deste colapsamento ele inevitavelmente ocorre colapsando apenas uma das possibilidades que são possíveis. Não é necessariamente uma inteligência que faça colapsar esta possibilidade no nível material. Ora, é aí que nós também iremos inserir a teoria do físico Henry Stepp. O Henry Stepp ele afirma que a realidade, a partir de um observador inteligente, de consciência, ou seja, um observador que possui uma consciência e é inteligente, ela é necessariamente uma realidade que pode ser conformada, mas este observador também ele tem um efeito neste colapsamento a partir de uma tensão, de uma atenção coerente. Ou seja, temos ali a possibilidade de colapsar esta função de onda em uma possibilidade dentre todas as possíveis, mas naquilo que nos reserva a nossa própria inteligência. É o que nós poderíamos falar do campo da escolha, enquanto resultante de um desígnio, de uma atenção voltada com uma atenção coerente de nossa singularidade, da nossa alma implicada em nosso corpo, colapsando ali uma possibilidade, e esta possibilidade depois ela poderia ser melhor conformada em uma escolha, sendo impulsionada não só pela nossa percepção e pela forma como essa percepção reordena o pensamento para que aquele ato seja executado, e a nossa vontade, então, direcionando este pensamento para a execução do ato a partir deste reordenamento que a nossa percepção realiza no próprio pensamento. Ora, este pensamento, então, sendo reordenado, ele pode ter uma abrangência perceptual maior no nível de realidade material. Quando nós contemplamos a realidade e pensamos como o nosso ato não só irá nos implicar na realidade explicada, não é? Em termos da responsabilidade deste ato, ao nível, não é, das suas consequências, mas também em termos de até onde conseguimos antever como esse movimento contínuo dos nossos atos irá gerar as consequências possíveis, não é? Em encadeamento, em movimento com outros acontecimentos que são ali confluentes aos nossos próprios atos e decisões. É aí, pessoal, que nós temos essa experiência de uma singularidade totalmente, radicalmente implicada naquilo que vive no contexto da materialidade. É através dessa totalidade, que é de um ordenamento implicado, enquanto nós somos uma singularidade integral, não é? Tanto na ordem implicada e se desdobrando em nossos corpos na ordem explicada, atuando aí principalmente a nossa consciência, a nossa inteligência, a partir deste colapsamento desta função de onda no nosso cérebro.
Este colapsamento ocorre por um desígnio e ele se demonstra para nós, ele nos aparece a partir do pensamento. É por isso que ali, nas crianças, há um determinado período de maturação, há um determinado período também de condicionamento, que as crianças vão se culturalizando e vão também exercendo cada vez mais este poder, não é? Não só de domínio sobre o corpo, mas ao mesmo tempo é, as próprias consequências que esse poder revela, não é? Que são as consequências deste domínio, a forma como este corpo responde também à sua própria implicação. Isto está acontecendo ao mesmo tempo, a todo o tempo, não é? Isto não é algo que ocorre de forma compartimentada, de forma dividida, fragmentária. E todo o nosso corpo realiza esta transdução. Os microtúbulos estão presentes em todas as células. O coração tem uma função importantíssima em uma rede, nesta rede transdutiva, né? O sistema digestivo, principalmente os intestinos, também tem uma função primordial nesta transdução. Não é só o cérebro. O cérebro ele não é necessariamente o centro. Ele não tem este lugar tão nobre quanto pensamos, não é? Há a suspeita que a vinculação real acontece da implicação da nossa alma ao corpo é justamente na interligação entre esses três sistemas, não é? O sistema circulatório, que é o cardiorrespiratório, o sistema digestivo, que tem ali esta imensa troca de energia constante, não é? Que também tem grande parte de interação nas nossas emoções mais fundamentais. O coração é o centro do nosso afeto, é o centro real das nossas do que seria o pensamento tentando traduzir estes sentimentos e a racionalização que nós efetivamente realizamos é aí sim é o córtex pré-frontal, não é? Agindo sobre não só as estruturas mais elementares do próprio encéfalo, mas também com esses outros sistemas que estão correlacionados também a essas estruturas. O bulbo, o cerebelo, o hipotálamo, a hipófise, eles têm todas essas estruturas têm interligações com o mesoencéfalo, com o encéfalo basal, não é? Tem interligações com um sistema simpático, parasimpático, que atua também em todos os outros sistemas do corpo. O pensamento perpassa todos esses sistemas, não é? Ele percorre todo o nosso corpo. E é ali o nosso painel, é a partir dele que nós percebemos tanto o próprio funcionamento, a própria vitalidade do nosso corpo, enquanto também estamos a perceber a realidade através da sensorialidade que esse nosso próprio corpo nos proporciona, dentro das suas limitações, não é? Mas nós somos seres de conformação da realidade. Então não a vivemos apenas a partir de um condicionamento mais rudimentar, como os outros animais vivem. Não é? A partir de sua estrutura genética, eles têm uma programação já muito ali bem delineada em seu início, e eles vão modelando essa estrutura genética na sua interação com o ambiente e como eles são programados, não é, primariamente para reagir aos acontecimentos e aos estímulos que eles vão ali sofrendo no decorrer das suas experiências. O ser humano não, ele tem uma experiência empírica muito mais complexa. Ele conforma esta realidade, ele escolhe, existe o livre-arbítrio, somente que o livre-arbítrio não é o livre-arbítrio do corpo, é o livre-arbítrio desta totalidade. Ou seja, nós
temos o livre desígnio e nós temos ali que nos responsabilizar sobre todas as consequências que esse desígnio irá conformar, irá realizar a partir das nossas escolhas, das decisões que tomamos e do ato que realizamos, porque o ato estamos a realizá-lo a todo instante. Existem possibilidades que são, digamos que são infinitas, porque não conseguimos concebê-las ao campo real do que nos é possível. Nós não conseguimos delinear isto com total clareza, mas existem possibilidades que são aí de uma ordem incalculável. Então, nós temos que ter cada vez mais uma moral virtuosa, uma ética primordial, não é que seja constituída em uma lógica mais integralista, não é? Em uma lógica que enalteça mais esta realidade, enalteça mais esta digamos, esta proveniência que nos foi proporcionada de uma experiência desta ordem, deste nível, não é? Então, pessoal, eu espero ter esclarecido, ao menos inicialmente, sobre estas teorias neurocientíficas que iremos utilizar e como depois nós iremos detalhar estas teorias. Existem os nossos cursos, existem as nossas iniciativas, os e-books também, que futuramente logo serão lançados. E acompanhe-nos para saber mais sobre o Nex e sobre a nossa iniciativa, não é? Peço que nos ajudem subscrevendo o grupo, acompanhando outras plataformas e também compartilhando com todos os que vocês acham que são possíveis interessados nestes assuntos, nas discussões que realizamos, ok? Então, vejo a todos na próxima. Até lá, pessoal. Obrigado.